Fala galera, Max chegou na área. Eu queria saber se vocês já conhecem o supercomputador. Vocês já ouviram falar do supercomputador? Esse computador ele foi inventado aí há muito mais tempo do que esses que nós temos aqui agora. Nenhum fabricante atualmente conseguiu inventar um computador tão poderoso quanto esse. Esse computador ele tem uma capacidade de memória inacreditável. Nunca na história se viu um negócio como esse. Ele tem uma capacidade de coletar dados tão impressionante que é monstruoso, e o servidor que é ligado a esse computador também é muito top. Vou te falar por que foi feito esse computador. Esse computador ele foi feito para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Por exemplo, nós temos pessoas que têm problemas em algumas áreas. Eu tenho problemas em algumas áreas, você também tem problema em outras áreas. E esse computador foi feito para ajudar as pessoas a se desenvolverem nas suas vidas. Por exemplo, eu vou te falar o que aconteceu. Esse computador ele foi inventado e ele foi implementado em uma criança. Desde pequena, o computador foi colhendo dados dessa criança. E essa criança passou pela fase de bebê, pela infância, pela adolescência e chegou na fase adulta. Quando chegou na fase adulta, essa pessoa começou a enfrentar alguns problemas. Por exemplo, teve problema com o dinheiro. Ela não conseguia prosperar, ela não conseguia lidar com o dinheiro. Ela pegava dinheiro e gastava. E aí o que foi feito? Foram lá no computador e bateram a determinada pergunta. Por que essa pessoa não consegue lidar com o dinheiro? Qual é a dificuldade que ela tem com o dinheiro? Como foi criado esse bloqueio, esse trauma que ela tem com o dinheiro? Qual o sentimento que ela tem com o dinheiro? E como que pode ser resolvido esse problema? Foram digitadas essa pergunta pro computador e o computador já fez aquele download, baixou aqueles dados e trouxe a resposta. Incrível, não? É sensacional, vocês têm que ver esse negócio, cara. E aí trouxe a resposta, falou assim, ó, determinado período da vida dessa pessoa, essa pessoa teve uma cena negativa com o dinheiro, ela teve uma experiência negativa com o dinheiro. Devido a essa experiência negativa, ela criou um sentimento, esse sentimento aqui encadeou outros sentimentos que bloqueia ela de conseguir lidar com o dinheiro. Essa pessoa ela pode mudar essa atitude se ela fizer isso e aquilo outro. Top! Muito top, é incrível. E aí também essa pessoa também tinha problemas com relacionamento, ela não conseguia casar. Ela até tinha relacionamento com algumas pessoas e tudo mais, relacionamentos até prósperos, amava bem as pessoas. Quando via as pessoas viam o casal, falava que era um casal muito bom, mas eles não conseguiam casar. E aí foram pesquisar o porquê que a pessoa tinha um bloqueio com o casamento. Por que essa pessoa não consegue casar? Qual é a dificuldade que ela tem de casamento? Qual que é a visão que ela tem de casamento? Como que pode ser resolvido esse problema? Novamente o computador fez aquela leitura de dados lá. O servidor, que é um servidor fudido mesmo, que está ligado nesse computador, já trouxe todos aqueles dados lá e aí identificou. Determinado período lá, com 6 anos de idade, essa criança teve uma experiência negativa com situação que envolvia casamento. Essa criança gerou um bloqueio e por isso ela se defende de casamento. Todas as vezes que for falar do casamento, ela vai buscar uma maneira de sair fora desse casamento. Eu não sei se vocês tem alguma situação parecida com essa que aconteceu aí com essa pessoa que passou por esse estudo. Mas eu tive, na realidade eu tive. Essa pessoa que eu acabei de falar sou eu. Essa pessoa sou eu. Eu tinha bloqueio com o dinheiro, eu tinha bloqueio com o casamento, porque foi gerado traumas na minha infância referente a esses dois pilares. Entendeu? Então eu tinha um trauma com o dinheiro, eu criei nojo com o dinheiro em determinado período da minha vida. Isso ficou tão enraizado que eu não conseguia lidar com o dinheiro. Eu tive que desbloquear esse período da minha vida para que eu conseguisse prosperidade na parte do dinheiro. E eu tinha também um bloqueio na parte de relacionamentos. Quando se falava casamentos, todos os meus relacionamentos eram exterminados, porque o meu cérebro não aguentava escutar a palavra casamento. Então esse supercomputador que eu citei agora é o nosso cérebro, e o servidor fudido é a mente. Então se você souber utilizar esse supercomputador alinhado com a sua mente, que é um servidor, você vai ter todas as respostas da sua vida aí dentro. E se você fizer as perguntas corretas para este computador, ele vai buscar lá na memória, que está gravado todos os dados da sua vida, está gravado no seu cérebro, está ligado com a sua mente. Eles vão trazer para você a resposta
daquela determinada situação. Se você tem um bloqueio com dinheiro, eu tenho certeza que você teve uma experiência negativa com dinheiro. Se você tem um bloqueio com relacionamento, você teve uma experiência negativa com relacionamento. O que acontece? Traumas e bloqueios são criadas para a nossa proteção. O nosso cérebro ele foi treinado para nos proteger da morte, nos proteger da dor, nos proteger de machucados, nos proteger de situações que seria desagradável fisicamente para nós. Então, se você gerou algum sentimento, esse sentimento gerou dor para você nesse período que aconteceu essa determinada experiência, o seu cérebro ele grava. É como que se fosse agora no YouTube. A gente faz uma live aqui, ela fica gravada, ela fica registrada lá. Então, todas as vezes que for tocado, na raiz, por exemplo, o dinheiro, que for falar do dinheiro, ele vai puxar aquela experiência com o dinheiro e vai falar, opa, com o dinheiro você tem que se comportar dessa determinada maneira. Com o casamento você tem que se comportar dessa determinada maneira. Eu tenho certeza que você aí que está me vendo agora tem algum bloqueio que você gostaria de se livrar. E eu quero fazer para você um desafio. Faça algumas perguntas para você mesmo, olhando no espelho, na hora que você for dormir, na hora que você for acordar. Não importa onde você estiver, não importa o que você estiver fazendo. Faça uma determinada pergunta. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de criatividade, você pode fazer a determinada pergunta assim: por que que eu não consigo ser criativo? O que me impede de ser criativo? É como no Google, amigo. Se você continuar fazendo essa pesquisa interna no seu cérebro, ele vai trazer a resposta para você. O seu servidor não falha, a sua mente não falha, entendeu? Então, se por exemplo, você quiser ter uma pergunta de algo que você tem uma dificuldade, um bloqueio, aquilo que te impede de fazer o que você realmente queria fazer. Muitas pessoas não conseguem investir. Eu tinha esse bloqueio de não conseguir investir. E eu tive que voltar lá, ressignificar a experiência que eu tive com o dinheiro, a experiência que eu tive com o desenvolvimento, utilização do dinheiro, para que eu conseguisse investir. Deu certo para mim, dá certo para você. Eu não sou melhor do que você. Eu só consegui utilizar a ferramenta. Vocês também conseguem utilizar essa ferramenta. Não precisa de coach, não precisa de pastor, não precisa de 21 dias, não precisa de nada, de merda nenhuma, a não ser o seu cérebro fazendo a pergunta para você mesmo. Utiliza dessa técnica e depois vocês colocam aqui no comentário se realmente funcionou ou não. Se você tá achando que o que eu tô falando é uma merda, é uma balela, dá um dislike aqui para mim, por favor, e pelo menos só faz um teste. Tenta pelo menos durante alguns dias, uma semana da sua vida, fazer essa pergunta para você. Mas tem que ser uma pergunta bem elaborada. Elabore uma pergunta porque a resposta virá exatamente no ponto que você deseja mudar. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua vida se você utilizar essa ferramenta que é muito poderosa. Está dentro de você. Não está fora. Procura respostas dentro que você muda de dentro para fora. E aí fica uma mudança definitiva e não apenas estética. Entendeu? Tamo junto. Falou. Fica com Deus. Até mais.